E aí, pessoal, tudo certinho? Olha só, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aqui agora e vamos falar sobre movimentos da Terra, tá? E nesse contexto, muito simples entender quais são os movimentos e as suas consequências. Então, o primeiro movimento que a gente vai observar aí é o movimento de translação. Então, é só uma revisão, na verdade, né, pessoal? Por quê? Quando a gente fala do movimento de translação, o que está acontecendo? É um movimento que a Terra executa junto aos demais planetas ao redor do Sol, beleza? E com essa característica, quando a gente fala sobre esse movimento de translação, o que acontece? A gente tem que entender quais são as suas principais consequências, né? Então, a gente sabe que a duração do movimento de translação, 365 dias e 6 horas, né? E de 4 em 4 anos, nós temos um ano bissexto, onde a gente acrescenta um dia ao mês de fevereiro. O sentido da translação, de oeste para leste, tá? Isso é muito interessante, saber esse sentido, mas principalmente no próximo movimento, de rotação, porque isso vai interferir quando a gente for entender de fuso horário. E outra característica, consequência. E quando a gente fala da principal consequência da translação, quando a Terra executa um movimento ao redor do Sol, é justamente as estações do ano. Por quê? Porque a Terra ela tem um eixo de inclinação. Devido a esse eixo de inclinação, ela se posiciona de diferentes maneiras ao longo de um ano em relação ao Sol. Então, em alguns momentos, nós vamos ter o planeta mais iluminado no hemisfério norte, mais iluminado no hemisfério sul, ou então os dois hemisférios recebendo a mesma intensidade de luz. E por isso, nós temos justamente a diferenciação das estações do ano, beleza? Então, quando falamos das estações, basicamente vai entender essa característica aqui. Olha só, você pensa comigo que nós temos o hemisfério norte e o hemisfério sul, tá? E quando a gente pensa em hemisfério norte e hemisfério sul, aí você vai pensar em datas que marcam o início das estações. Então, quais são as principais datas? No dia 21 de março, a Terra ela está posicionada em relação ao Sol, de forma que o Sol está iluminando a linha do Equador. Nesse dia, o que acontece? Para o hemisfério norte, vai ser o início da primavera, e para o hemisfério sul, vai ser o início do outono, beleza? E nesse dia, pessoal, especificamente, como a Terra está sendo iluminada na linha do Equador, nós falamos que são dias e noites com a mesma duração. Ou seja, o dia 21/3 marca o equinócio da primavera para o hemisfério norte, do outono para o hemisfério sul. No dia 21/6, a Terra, depois de ter se movimentado, ela se posiciona em relação ao Sol de maneira que ela ilumina o Trópico de Câncer. Trópico de Câncer localizado no hemisfério norte. Ou seja, o hemisfério norte vai receber mais luz do que o hemisfério sul. Se o hemisfério norte vai estar mais iluminado, estará mais iluminado, o que vai acontecer? Iniciará no hemisfério norte o verão. Em compensação, o hemisfério sul menos iluminado vai ser o início do inverno. Beleza? Então é só entender que a Terra, ao longo de um ano, ela se posiciona de diferentes maneiras em relação ao Sol. E isso faz com que nós tenhamos diferentes iluminações e, consequentemente, diferentes estações. Chegamos no dia 23/9. Nesse dia, novamente, a Terra está sendo iluminada na linha do Equador. Linha do Equador, dias e noites com a mesma duração. Só que agora nós invertemos as estações. Para o hemisfério norte vai ser o outono e para o hemisfério sul vai ser será a chegada da primavera. Tudo beleza? E aí chegamos no dia 21/12. Nesse momento, a Terra se posiciona em relação ao Sol, de forma que o Sol ilumina o Trópico de Capricórnio, ou seja, o hemisfério sul recebendo mais luz do que o hemisfério norte. Qual é o resultado disso? Para o hemisfério norte vai ser o inverno e para o hemisfério sul vai ser o verão. Beleza? E dentro dessa característica, como a gente fala que existem os equinócios, dias e noites com a mesma duração, e o dia que um dos hemisférios é mais iluminado do que o outro, nós denominamos de quê? De solstícios. Então fica aí a regrinha, olha só. Equinócios, dias e noites com a mesma duração. Então, no caso, seria o dia
21 de março e o dia 23 de setembro, marcando os equinócios, e os solstícios, que um dos hemisférios está mais iluminado, e marca justamente o dia 21/6 e o dia 21/12, a ocorrência desse fenômeno. Beleza? Então, falar de translação é justamente entender a característica desse posicionamento da Terra em relação ao Sol. Beleza? Bom, aí vem o quê? O outro movimento. Aí mostro para vocês nessa figura justamente as posições, né? Marcando aí os equinócios de primavera e de outono e os solstícios de inverno e de verão. Então, lembrando, pessoal, que isso só é possível por quê? Porque nós temos o movimento de translação aliado ao eixo de inclinação terrestre. Ou seja, o eixo de inclinação permite que a Terra se posicione de diferentes maneiras em relação ao Sol ao longo de um ano. Beleza? Bom, depois vem o movimento de rotação, né? O movimento de rotação, pessoal, é um movimento que a Terra gira ao redor do seu eixo imaginário, né? Duração 24 horas. O sentido oeste para leste, aí vocês marquem muito bem essa característica, porque é importante saber o sentido da rotação, até porque a gente vai estudar sobre horas, e isso é importante para saber onde aumenta e onde diminuem as horas. E a consequência principal, que é a sucessão dos dias e noites. Tem muitas perguntas assim, Flávio, mas a rotação, a única consequência dela é justamente a sucessão de dias e noites? Não. Quando a Terra promove o seu movimento, ela tem uma série de interferências, por exemplo, na circulação das massas de ar, na circulação das correntes marítimas, tá? Mas para a gente agora é interessante entender isso, que à medida que a Terra faz o movimento de rotação, nós vamos ter a sucessão dos dias e das noites. Perfeito? Então, a partir disso, nós temos os fusos horários. O fuso horário é justamente por que acontece? Porque a gente teve que estudar e definir um padrão de horas no planeta. Justamente pois a gente sabe que se em algum local do planeta é dia, no outro lado vai ser noite. Então, para facilitar a comercialização, as relações econômicas entre os países, foi feita uma padronização das horas, até para poder facilitar o cálculo dos deslocamentos de mercadorias, de passageiros entre as mais variadas partes do planeta. Então, estabeleceu-se uma conferência, na Conferência de Washington, em 1884, onde foi definido as regras para a contagem das horas. E quando a gente fala dessas regras, pessoal, o que aconteceu? Estabeleceu-se o meridiano de Greenwich como o meridiano inicial da contagem das horas. Então, você vai pegar aqui o meridiano de Greenwich, 0 grau, perfeito? E a partir dele, você divide o planeta ao meio e você tem o hemisfério leste e o hemisfério oeste. O que faz com isso? A Terra, como toda circunferência, ela tem 360 graus. Então, o que fizemos? Dividimos os 360 graus da circunferência terrestre pelas 24 horas do dia. 360 dividido por 24, o resultado é 15 graus. O que significa isso? Que a cada 15 graus que a Terra gira, passa uma hora. Ou seja, se você se desloca no caminho em direção ao leste, o que vai acontecer? Vai ter o aumento de uma hora a cada 15 graus. Quando você caminha para o oeste, a diminuição de uma hora a cada 15 graus. Então, por isso que é a referência. Então, quando você olha esse mapa, você tem aqui, ó, 0, perfeito? Meridiano de Greenwich. E aí você pensa, olha, foi para o oeste, menos uma, menos duas a cada 15 graus. Foi para o leste, mais uma, mais duas a cada 15 graus. Perfeito? Então, vamos lá. Para calcular o fuso horário, então a gente estabeleceu uma regrinha, tá? E qual é a condição? Primeiro, como eu tinha dito para vocês, 364 graus equivale a 24 horas. 15 graus equivale a apenas uma hora. Então, a regra, isso vocês não podem esquecer, tá? As horas aumentam para leste e diminuem para oeste. E por que isso acontece? Porque eu falei para vocês agora há pouco que era importante guardar o sentido da rotação. O sentido da rotação é de oeste para leste, ou seja, as áreas, como o Sol nasce no leste, as áreas que estão a leste, elas são primeiro iluminadas. Então, por isso, estão com as horas adiantadas. É só você pensar no Japão, né?
Geralmente a gente utiliza uma referência com o Japão e fala assim, o Japão é o país do sol nascente, né? Por quê? Porque ele está adiantado em relação à posição do Brasil, por exemplo, tá bom? E aí, poxa, fazer um cálculo. Flávio, eu quero calcular, fazer um exercício de fuso horário. Bem, geralmente no exercício de fuso horário, pessoal, o que acontece? Você vai ter duas localidades. Numa dessas localidades, você tem a longitude dela e o horário. E a outra, você tem a longitude e quer saber o horário. Então, como você faz nessas condições? Primeiro, se o hemisfério for o mesmo, se o hemisfério for igual, as duas localidades estão no hemisfério oeste, ou as duas localidades estão no hemisfério leste. O que você faz? Diminua as longitudes e depois divide por 15. Se o hemisfério for diferente, uma localidade está no hemisfério oeste e a outra está no hemisfério leste, você soma as longitudes e divide por 15 graus. E esse resultado dessa continha vai dar justamente a diferença de horas entre as localidades. Então, você raciocina comigo o seguinte, eu tenho uma cidade A que está a 15 graus oeste, beleza? E tem uma cidade B que está a 30 graus leste. O que eu tenho? Uma cidade no hemisfério oeste, outra cidade no hemisfério leste. A cidade A, nela são meio-dia. E eu quero saber as horas da cidade B. É só pensar. Se uma está no leste e a outra está no oeste, eu tenho que somar as longitudes. 15 mais 30, 45. 45 dividido por 15. 3 horas de diferença. Beleza? Se a cidade A é meio-dia e está localizada no hemisfério oeste, e a cidade B está no hemisfério leste, e a diferença são 3 horas, quem está no leste está o quê? Adiantado. Então, se na cidade A são meio-dia, na cidade B a leste vão ser 12 mais 3. Perfeito? Ou seja, a gente vai ter 15 horas relacionadas justamente pelo fato da cidade B estar a leste. Ah, Flávio, se a cidade B estivesse a oeste, ora, ao invés de eu somar 3 horas, eu faria o quê? Diminuiria 3 horas. Perfeito? Então, isso com a prática vocês vão observando e é muito simples esse raciocínio. Perfeito? Bom, aí, pessoal, o que acontece? Então, olha, trouxe um exemplo para vocês, né? Para ficar legal, para ficar bem marcado aí. Olha só. Uma família embarca em uma viagem às 15 horas do dia 3 de março, de um ponto A, localizado a 30 graus oeste, com destino à cidade B, localizada a 45 graus leste. O tempo de voo é de 10 horas. Qual o dia e o horário da família na chegada ao ponto B? Então, o que acontece? Tem aí, 30 graus oeste, 45 graus leste. A viagem vai ser no dia 3/3. Então, a família vai sair às 14 horas do dia 3/3 em destino à cidade de 45 graus leste, que é a cidade B. Perfeito? Joia. Então, o que eu faço? Os hemisférios são diferentes. Então, o que eu fiz? 30 mais 45 foi 75 o resultado. Pego o resultado, sempre divido por 15. 75 dividido por 15, 5 horas. Ou seja, eu descobri que a diferença de horas entre a cidade A e a cidade B são 5 horas. Perfeito. A cidade A está localizada no oeste. A cidade B, localizada no leste. Então, o que eu faço aqui, pessoal? Poxa, se eu estou numa cidade no oeste e quero saber o horário de uma cidade a leste vai estar adiantado. Então, eu faço o quê? Eu pego a cidade A e aumento as horas. Ou seja, 14 mais 5 horas, meu resultado vão ser 19 horas do mesmo dia, ou seja, do dia 3/3. Então, a resposta final desse exercício vai ser justamente dizer que a cidade, a família, melhor dizendo, chegará na cidade B às 19 horas do dia 3/3. Beleza? Então, é uma prática e é muito simples o raciocínio de fuso horário. Certinho? Ah, mas você vai pensar assim, poxa, Flávio, acabou o exercício? Não, porque
porque tem um detalhe muito importante. Está dizendo ali, ó, o tempo de voo é 10 horas. Se o tempo de voo, ou seja, se o avião demora 10 horas para chegar em A, para sair de A e chegar a B, eu tenho que somar essas 10 horas. Então, o que aconteceu? Olha lá. Na cidade B, quando a família saiu da cidade A, às 14 horas, na cidade B eram 19. Só que o avião demorou 10 horas para chegar lá. Então, eu tenho que somar essas 10 horas. Então, eu pego 19 mais 10. 19 mais 10. Se a gente for fazendo a conta, 19 mais 10 dá 29 horas. Não tem 29 horas no dia, obviamente. Ou seja, passou 5 horas de 24. Não é verdade? Você pega 29 menos 24, não vai dar 5 horas de diferença? Ou seja, então a família vai chegar na cidade B às 5 horas da manhã e como passou da meia-noite, vai chegar justamente no dia 4/3. Perfeito? Bom, e aí, pessoal, finalizando o assunto, a gente raciocina sobre os fusos horários do Brasil, né? O Brasil é um país que está localizado inteiramente no hemisfério ocidental, então todas as horas do Brasil estão atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich, beleza? E dentro dessa condição, o Brasil, devido a um país de grande extensão de leste a oeste, o Brasil possui 4 fusos horários. Então, a gente tem aqui, ó, o fuso horário de Fernando de Noronha, que é menos 2 horas em relação a Greenwich. O fuso horário oficial do Brasil, que é o de Brasília, atrasado 3 horas em relação a Greenwich. O fuso horário de Manaus, que é o de 60 graus oeste, atrasado 4 horas. E o fuso horário do Acre, que é atrasado 5 horas, que é atrasado 4 horas em relação a Greenwich, e é o fuso horário de 75 graus. Beleza? Então, vamos lá. Você pensa o fuso horário de Fernando de Noronha, tá? Onde você vai pensar nesse fuso horário, a análise dele, menos 2 horas, então 30 graus. É só fazer 30 graus dividido por 15, 2 horas. 45 graus de Brasília dividido por 15, 3 horas. Como está no oeste, negativo. Manaus, 60 graus, perfeito? 60 graus dividido por 15, 4 horas, porque tudo que está de roxinho aqui são 4 horas. E o Acre, que é 75 graus dividido por 15, vai dar 5 horas de diferença em relação ao meridiano de Greenwich, beleza? Então, a análise é essa. Então, por exemplo, quando você faz uma prova, né, igual o Enem ele é aplicado no Brasil ao mesmo tempo, mas não na mesma hora. Por quê? Porque existem diferenças de fuso horários entre as localidades. Então, tem que respeitar esse contexto. Então, por exemplo, se uma prova acontece aqui em Minas Gerais às 13 horas, lá em Manaus, como está 1 hora atrasado, a prova vai ser meio-dia. No Acre, a prova vai ser 11 horas da manhã. Tudo bem? E aí existe também, pessoal, a linha internacional de mudança de data. Porque a gente tem que ter uma referência. Se Greenwich é a nossa contagem inicial das horas, nós vamos ter um antimeridiano. Quem é esse antimeridiano? É justamente o meridiano de 180 graus, que ele está oposto ao 0 grau, e ele marca a mudança de data. Então, por isso nós chamamos de linha internacional de mudança de data. Observem aqui no mapa que esse meridiano ele não passa por nenhum país, não passa por nenhum espaço humanizado, tá? Justamente para não ter diferenças em relação a um dia, pelo simples fato de você passar do meridiano para o outro, né? De um lado para o outro do meridiano. Então, como que funciona essa linha internacional de data? É o seguinte, olha só. Quando você está aqui, você pensa, olha, aqui meridiano de Greenwich. Então, eu tenho oeste, leste. Perfeito? Então, aqui é o leste. Esse lado de cá, o oeste. Então, vamos pensar aqui, ó. Deixa eu desenhar isso aqui para vocês. Vamos ver como é que fica legalzinho. Quer ver? Ó, pensa aqui, ó. Eu tenho aqui o meridiano de Greenwich.
Então, o que, que ele faz para mim? Ele mostra que aqui é o leste. E mostra para mim que aqui é o oeste. Perfeito. Oeste aqui, leste aqui. Certinho. Quando eu chego desse lado de cá, então você perceba que daqui, do meridiano de Greenwich, até essa parte do antimeridiano, é leste. Beleza? Agora, quando eu ultrapasso a linha, vocês concordam que está do outro lado? Se está do outro lado, aqui também vai ser oeste, essa parte de cá. Beleza? Daqui aqui, ó, Estados Unidos, né? Isso tudo é a parte oeste do planeta. Então, o que acontece? Quando eu faço a ultrapassagem dessa linha internacional de data, quando eu faço nesse sentido aqui, ó, eu saio do leste e vou para o oeste. O que, que acontece? Quando eu vou do leste para o oeste, eu estou indo de um local que as horas são adiantadas e indo para um lugar onde as horas estão atrasadas. Então, quando eu penso e passo no sentido leste-oeste, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente diminuir 24 horas. Beleza? No sentido leste-oeste. Ah, Flávio, quando eu faço o contrário? Quando eu passo do sentido oeste e vou para o leste. Quando você vai do oeste para o leste, você está indo de um local com as horas atrasadas e indo para um local de horas adiantadas. Ou seja, nesse contexto, você faz o quê? Você acrescenta, soma 24 horas. Beleza? Então, isso é a linha internacional de mudança de data. O fato de você estar diferente de uma localidade para outra 24 horas é simplesmente o fato de você estar de um lado ou de outro desse meridiano de 180 graus. Beleza? Sucesso? Então, pessoal, isso aqui é só para a gente poder introduzir mesmo esse assunto. Nós vamos praticar isso com exercícios, mas é interessante que vocês já comecem a entender essa teoria, tá? Que é importante para poder colocar isso depois na prática. Beleza? Então, pessoal, tamo junto, brigadão e até a próxima. Valeu!